Graça e paz, queridos. Amém? Amém? Maravilha. É sempre bom estar na presença do Senhor. E a gente precisa praticar isso até mesmo nos dias de feriados, porque no céu não tem feriado, no céu não tem fim de semana, é a eternidade glorificando e exaltando o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor para que nós possamos refletir e meditar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Eu estou certo que nós seremos abençoados, porque a palavra de Deus, ela faz aquilo que apraz o coração do Senhor. Ela não volta vazia, ela vem de encontro à nossa necessidade, aquilo que nós precisamos. E o Senhor, por graça e misericórdia, Ele sempre tem algo novo para ministrar ao nosso coração, para que a gente possa corrigir a rota, ajustar aquilo que precisa ser ajustado e continuar desfrutando de tudo que Ele tem para cada um de nós. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6, um texto bem conhecido, e certamente o Senhor vai falar ao nosso coração. Filipenses 4, a partir do versículo 6, diz o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Aleluia. Queridos, quando nós lemos esse texto, escrito há milhares e milhares de anos atrás, parece que ele foi escrito nesse tempo que nós temos vivenciado, porque é inegável que o mundo a qual nós vivemos, o contexto social a qual nós nos relacionamos, até mesmo na comunidade de fé a qual nós frequentamos, há um assunto bem recorrente que tem aprisionado, que tem amarrado as pessoas, que tem paralisado as pessoas, impedindo-as de prosseguir numa jornada vitoriosa, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem para as suas vidas, que é o mal da ansiedade. Talvez isso tenha atacado as pessoas, os indivíduos com mais frequência, talvez pelo bombardeio de informações que nós recebemos no nosso dia a dia, porque antigamente, uma notícia, sendo ela boa ou má, para ela atravessar os oceanos e chegar até a nós, levava dezenas, meses e até mesmo anos para que nós tomássemos conhecimento. E, de certa forma, nós éramos blindados contra essas coisas. Hoje, uma decisão tomada lá no Oriente Médio, algo que esteja acontecendo, talvez uma guerra, nós podemos acompanhar até mesmo pelo smartphone, pelo celular, sentado em algum lugar, esperando para passar por uma consulta, para passar por uma situação, ou esperando alguém. Nós temos acesso a essas coisas e, de certa forma, isso mexe conosco, isso movimenta o nosso pensamento, e muitas das vezes nós não estamos preparado para lidar com esse turbilhão de informação, e nisso a ansiedade ela encontra espaço e começa a roubar a nossa paz e a nossa alegria. E a ansiedade, ela tem sido considerada por psicólogos como uma doença do século. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% das pessoas que frequentam um hospital, que buscam auxílio no hospital, elas são vítimas de algum tipo ou alguma intensidade à ansiedade. Alguns estudiosos dizem
que a ansiedade é o mais urgente e o mais grave problema dessa geração. Quando nós olhamos à nossa volta, quando nós olhamos próximo de nós, nós começamos a observar que isso realmente ataca todas as faixas etárias. Quando um pai se dirige a uma criança de 6, 7 anos, para brincar com ele, para dizer para ele: filho, que vida boa é essa sua? Ele fala: você não sabe, pai e mãe, como a minha vida é difícil, porque amanhã o meu professor pode passar um dever e eu não vou poder brincar no final de semana. Então a ansiedade, ela começa a atacar as nossas crianças, os nossos adolescentes com as suas crises existenciais, com as suas espinhas, com a sua pressão de ter um bom desempenho escolar. O jovem, às vezes, é atacado pela ansiedade, porque ele precisa escolher um bom curso para se formar, para constituir a família, se preocupa, às vezes, antes do tempo, com quem eu vou casar, como eu vou sustentar a minha casa, será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? E não é diferente dos adultos, dos idosos, os adultos preocupados com o desempenho dos filhos, os relacionamentos dos filhos, a pressão que existe na nossa sociedade econômica que nós vivemos, as dificuldades econômicas que nós enfrentamos, essa instabilidade do emprego, tudo isso gera esse sentimento de ansiedade em muitas pessoas. Quando olhamos para os idosos, eles estão ansiosos e preocupados com o temor do abandono, os problemas de saúde que possam enfrentar, a falta de cuidado dos seus e de estar presente nos seus dia a dia, o medo do abandono, do isolamento, todas essas coisas, em certa medida, contribuem para que as pessoas possam viver de maneira ansiosa, de maneira preocupada, de maneira retraída, sempre sofrendo por algo que ainda nem aconteceu na sua vida. Vocês concordam comigo? Vocês estão comigo? Porque muitas das vezes, muitas pessoas têm enfrentado isso. Eu imagino, hoje eu estou aqui pregando com 4 pastores sentados aqui no primeiro banco, e eu não estou ansioso. Mas a verdade é que eles atendem muitas pessoas nos gabinetes, e certamente eles enfrentam momentos de aconselhamento onde a raiz do problema está relacionado à ansiedade de muitas pessoas. Queridos, você já lembra a última vez que você viu alguém ansioso? Não olhe para o lado, que talvez você poderá fazer um prejulgamento. Mas talvez você olhou-se no espelho hoje e esqueceu de que você se viu. E é um homem e é uma mulher que anda com muita ansiedade, preocupado com todas as coisas que estão à sua volta. Há muitas pessoas que são muito ansiosas porque, quando ele não tem problema, tem até um meme que fala isso, né? Eu não tenho um problema, vou ali arrumar um problema. Tem muita gente que enfrenta a ansiedade por causa de que ele absorve os problemas dos outros. Ele invade a vida dos outros e começa a viver o problema dos outros, quando, na verdade, nós temos que nos colocar numa posição de auxiliares, de cooperadores, de orientadores, para que aquela pessoa saia do problema, e não a gente entrar lá. E muitas pessoas acabam entrando e mergulhando na ansiedade, porque ele vai absorvendo todas essas coisas. Eu sempre digo, com as pessoas a qual eu relaciono, que eu tenho poucos problemas, porque eu não sou ansioso. E quando aparece algum problema na minha vida, eu tomo sempre a iniciativa de ir lá, resolver, pedir ao Senhor sabedoria e graça e seguir em frente. Eu não fico olhando as circunstâncias ao redor e nem para trás. E muita gente não consegue lidar com as crises, com os problemas, com as lutas, de maneira de entender que Deus, ele está no controle da sua vida. E por isso, talvez ele faça parte de uma estatística de que milhões e milhões de reais e de dólares são gastos em calmantes e entretenimento para distensionar, para tirar essa ansiedade do coração das pessoas e eles possam ter uma vida tranquila e uma vida sossegada. E a verdade, irmãos,
que a pergunta que fica para mim e para você nesta noite é: o que é que pode causar ansiedade em nós? É algo espiritual? É algo mental? É algo dos seus sentimentos? Nós precisamos sair daqui hoje convictos de que, se é algo material ou algo espiritual, nós temos o remédio através da palavra de Deus para que nós possamos vencer essas coisas. Se a ansiedade é uma doença causada pelo pecado, da incredulidade, da desesperança, talvez da nossa falta de posicionamento, do desconhecimento das promessas de Deus sobre as nossas vidas, nós sairemos daqui com a decisão, com o posicionamento de que nós iremos corrigir a rota para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Porque os problemas, eles batem a nossa porta. O próprio Senhor Jesus, dizendo aos seus discípulos, ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Filipenses num contexto onde ele deveria ou poderia estar preocupado, ele poderia estar ansioso, porque os seus amigos, no início do capítulo 3 que nós lemos, do capítulo 4 que nós lemos, ele traz a narrativa de que seus amigos, eles estavam tendo um certo desentendimento. E ele não estava por perto para auxiliá-los, para orientá-los, para ajudá-los. Ele poderia estar ansioso e preocupado, porque ele não entendia claramente o motivo daquela discórdia, daquela contenda que estava acontecendo naquele contexto, onde Evóquia e Síntique estavam vivenciando. Mas ele sabia que isso estava trazendo dissensão, divisão no seio da igreja. Ele poderia estar preocupado e ansioso, porque além desses problemas que ele estava relatando ou escrevendo aos filipenses, ele também enfrentava desavença entre os cristãos em Roma. No capítulo 1, a partir do versículo 13, 14, me parece que ele traz essa narrativa. Parava também no ar a possibilidade dele ser executado. Ele estava aprisionado em Roma. Ele estava preso a um soldado romano, esperando a sua sentença sair. Ele poderia estar preocupado e ansioso. Ele não estava escrevendo para os irmãos de Filipenses de um resort qualquer, na beira da praia, desfrutando. Ele estava passando por problemas de saúde. Ele estava vivendo um momento de adversidade na sua vida. E é muito interessante, irmãos, que nesse texto que nós lemos do capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 4, ele fala assim: alegrai-vos, ele recomendando aos irmãos de Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Talvez o problema que eu e você estejamos enfrentando não são suficientes para nos tirar a alegria e nós deixamos o ladrão da alegria levá-la embora. Mas nós estamos aqui nesta noite, irmãos, porque o Espírito Santo nos trouxe para nos ensinar que a ansiedade, ela pode nos rodear, ela pode estar à nossa volta, trazendo angústia, trazendo preocupação, trazendo efeitos colaterais até mesmo no físico, porque essa é a definição de ansiedade, trazendo dor de cabeça, enjoos, ânsias de vômito, afetando o seu raciocínio, trazendo problema na sua digestão. São vários efeitos colaterais que a ansiedade traz. E isso é verdade, porque quando nós nos relacionamos e conhecemos pessoas ansiosas, ela apresenta todos esses sintomas. Mas espiritualmente é algo que nos afeta na mente e no nosso sentimento. O nosso coração e a nossa mente, ela começa a pensar de maneira incorreta em relação às pessoas a qual relacionamos, às coisas que nós temos acesso. A nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, o nosso sentimento faz com que a nossa alegria ela seja dissipada, ela vá embora. E eu e você precisamos entender, irmãos, que a palavra de Deus tem a receita certa para que a gente vença todas essas coisas. Quantos que estão aqui confiam na palavra de Deus? Levanta a sua mão e diga glória a Deus. É isso que eu quero pensar com você nesta hora, porque a ansiedade,
ela é o oposto da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ela é o oposto da vontade de Deus para mim e para a minha família. E também é isso na sua história. E Deus, Ele não dá apenas uma ordem através dos escritos do apóstolo Paulo, não andeis ansiosos. Ele oferece uma solução para mim e para você, para rompermos com aquilo que provoca ansiedade e preocupação ao meu ou ao seu coração. Ele não apenas traz o diagnóstico desta doença maligna, chamada ansiedade, chamada preocupação, mas ele traz o remédio celestial através dos ensinamentos da palavra de Deus. E nós lemos isso nos textos do capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9. E eu quero pensar com você, a primeira coisa que nós precisamos colocar em prática nesta noite, para que a gente possa vencer a ansiedade na nossa vida, é aprender a orar corretamente. No versículo 6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pela ação de graça. Nós precisamos aprender a orar corretamente. Paulo traz um ensinamento para mim e para você aqui nesta noite, que nós temos que orar ao Senhor, apresentar ao Senhor aquilo que nós precisamos, mas nós também precisamos reconhecer quem Ele é, que Ele tem o controle sobre a nossa vida. A oração, na verdade, ela é fundamental para o nosso relacionamento com o Senhor. Nós só conhecemos uma pessoa na intimidade, nós só desenvolvemos relacionamento com alguém quando nós falamos e damos a oportunidade dela falar conosco. E a oração é isso, é expressar para o Senhor o quão grande Ele é, mas o quanto Ele quer e está disposto a falar ao meu e ao seu coração. E através da oração nós desenvolvemos comunhão com o nosso Pai. Através da oração nós reconhecemos que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele tem a primazia, o controle sobre todas as coisas. Através da oração nós podemos adorar por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz nas nossas vidas, porque independente dEle fazer ou não, Ele continua sendo Deus. Nós conhecemos e nós cantamos essa canção, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E quando nós oramos ao Senhor, nós temos essa segurança no nosso coração. Nós temos essa convicção no nosso coração de que nós não precisamos ficar ansiosos. Nós não precisamos ficar preocupados, porque nós contemplamos a maravilha da sua majestade sobre nós e nós conseguimos descansar em seus braços e sabendo que a despeito das provações, Ele está cuidando de cada um de nós. E nós precisamos ter essa certeza. A segunda coisa que o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele nos ensina, é que nós temos que fazer conhecida diante de Deus as nossas petições através das nossas súplicas. E o que é orarmos com súplica? É pedirmos com humildade, reconhecendo que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. É colocarmos na nossa condição de servo, não como impostores, como pessoas que estamos reivindicando algo, porque nós temos direito por isso. Mas é colocar, Senhor, eu sei que muitas vezes eu falho diante da Sua presença, mas eu suplico a Tua misericórdia sobre a minha vida. Senhor, eu tenho cometido muitos erros, eu tenho falhado em muitas coisas, eu tenho sido incrédulo diante das adversidades, dos problemas que eu tenho enfrentado. Mas eu sei que o Senhor, como é um Deus bom, o Senhor pode mudar esse quadro. O Senhor pode liberar uma palavra de vitória sobre a minha vida. É isso que eu e você precisamos, irmãos, reconhecermos através da nossa súplica que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos reconhecer que Ele cuida de cada um de nós. Esse Deus que nós servimos, Ele é o Pai das luzes, nele não há variação alguma, Ele sempre tem algo certo para cada propósito estabelecido na nossa vida, mas nós precisamos tomar posse dessa coisa, dessa promessa. Por que, queridos, que nós precisamos? Porque a oração e a ansiedade, elas são mutuamente exclusivas, elas são antagônicas, uma para um lado, não há sintonia quando nós
queremos ser ansiosos e estarmos falando com Deus. Não combina com quem nós servimos, quem nós buscamos. É impossível essas coisas acontecerem juntas. Nós precisamos descansar o nosso coração. Nós precisamos render diante da presença do Senhor. Nós precisamos confessar diante do Senhor que nós somos dependentes dEle. A palavra dEle diz que o coração contrito e quebrantado Ele não despreza. Se nós reconhecemos que verdadeiramente Ele é o nosso Senhor, através das nossas orações e da nossa súplica, a bênção será estabelecida sobre a nossa vida. Em terceiro, Paulo nos ensina que nós temos que orar com ação de graça, agradecendo a Ele por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, na nossa história. E são muitas coisas. Às vezes nós, quando estamos clamando ao Senhor, quando estamos buscando ao Senhor, quando estamos nos apresentando diante dEle com alguma petição, algo que nós estamos desejosos, muitas das vezes nós esquecemos de sermos gratos por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, na nossa história. O privilégio que eu e você temos de termos a palavra de Deus como a bússola da nossa vida, o privilégio que eu e você nós temos de termos os nossos nomes escritos no livro da vida, o privilégio que eu e você nós temos de termos a certeza que ainda que venhamos a pecar, o sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos limpar, para nos purificar de todos os pecados. Isso faz com que eu e você precisamos ter um coração agradecido diante do Senhor. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que tudo nós devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos dar graças, irmãos. E são muitos que são ingratos, que não reconhecem a bondade do Senhor sobre a sua vida. Eu estou me lembrando agora do texto que conta a história de 10 homens leprosos que foram abençoados pelo nosso Mestre, Jesus. E apenas um voltou. E eu me lembro, pastor Valteci, que se nós observarmos, é sempre um número menor que volta com o coração cheio de gratidão. E nós precisamos estar atentos a isso, irmãos, porque nós temos exemplos nas Sagradas Escrituras de que um coração grato, ela agrada o coração do nosso Pai. O próprio Jesus, orando ao Pai, agradecendo pelos crentes e pelos discípulos, ele diz: graças te dou, ó Pai, por Criador dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste-as aos pequeninos. Nós vemos o exemplo do salmista Davi em vários textos, ele dizendo: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, bendiga ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Nós vemos a oração de Daniel, que orava suplicando ao Senhor e com ações de graça, e no momento da maior adversidade que ele tinha, o Deus de paz estava agindo no seu coração, e ele, ainda que estivesse ali dentro da cova dos leões, ele pôde ter uma noite tranquila, e enquanto isso o rei no palácio, no aposento real, ele estava de jejum e não conseguiu dormir, e ao amanhecer ele foi com pressa lá na cova para observar o que tinha acontecido com Daniel. Então nós precisamos, queridos, diante do Senhor nesta noite, aprender que nós precisamos orar corretamente. Nós precisamos fazer conhecido diante de Deus as nossas necessidades através da oração, da súplica e com ações de graça. E para caminharmos, nós também precisamos aprender e sair daqui desta noite convictos de que nós precisamos aprender a pensar corretamente. Que campo de batalha terrível é a nossa mente. Ele determina para mim e para você aquilo que nós somos, porque na verdade eu e você, nós somos produtos do nosso pensamento. O que você pensa a respeito de você? O que você pensa a respeito do Deus que te criou? Isso vai determinar para nós, para cada um de nós, aquilo que nós somos. A nossa luta, irmãos, a nossa luta, ela é ganha e perdida no campo da nossa mente. Por isso o apóstolo Paulo, recomendando aos Romanos capítulo 12, ele diz que nós temos que transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento. Nós precisamos aprender a pensar corretamente. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no versículo 8, ele diz o seguinte: quanto, irmãos, tudo que é, olha para vocês ver, verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou algum louvor nisso, você deve pensar. São essas coisas que têm que invadir o nosso pensamento. Muitas vezes nós deixamos a derrota ser o carro-chefe da nossa história. Recebemos um diagnóstico médico e pensamos, eu vou morrer. Recebemos uma notícia de uma reunião onde nós trabalhamos e pensamos, vou perder meu emprego, eu estou preocupado, o que vai ser da minha família se eu ficar desempregado? Nós precisamos pensar em coisas que acrescentam a nossa vida, irmãos, de maneira tal que nós possamos passar por dificuldades, por lutas, mas nós sabemos em que nós cremos e que nós possamos prosseguir a nossa jornada. Quem ocupa a sua mente de coisas boas, certamente se torna um homem e uma mulher vencedora. Mas quem entulha a sua mente de coisas negativas, de coisas improdutivas, a sua vida ela não prospera. Você pode observar isso nos relacionamentos que você tem. Pessoas que têm uma mentalidade negativa, derrotista, só pensa no pior, só pensa na desgraça, só pensa naquilo que não glorifica o nome do Senhor, a vida dessas pessoas é amarrada, travada. Você vai avançando, você olha para o lado, olha para trás para ver se a pessoa está caminhando com você, mas ela está lá naquele mundinho de derrota, de pensamentos e de pensamentos questionáveis em relação àquilo que Deus tem para a sua vida. Então nós precisamos, irmãos, entender isso. Há um exemplo nas Sagradas Escrituras de uma mulher chamada Ana, que enquanto ela estava ouvindo o canto, o arauto dos pessimistas dizendo que ela não poderia ter filhos, ela vivia em profunda angústia e choro e tristeza, se sentindo derrotada. Mas o dia que ela ouviu e tomou posse da promessa de Deus sobre a sua vida, a alegria, ela passou a fazer parte da sua história, e o seu ventre voltou a germinar. Nós precisamos entender isso, queridos, que se nós ouvirmos a promessa de Deus, se nós colocarmos a promessa de Deus como verdade na nossa vida, os pensamentos contrários, eles não nos abaterão, eles não nos paralisarão, essas coisas ficarão de lado, porque nós temos a certeza de quem prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu a cada um de nós. E eu tenho certeza que há irmãos e irmãs aqui que têm promessas de Deus sobre a sua vida. Aliás, todos nós temos promessa. E talvez você acabou de receber uma promessa, mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus tem coisas maiores para você. Você precisa fazer isso. E precisa decidir, diante das lutas, das provações que bate à sua porta, qual o pensamento que você tem escolhido caminhar. Pelo caminho seguro das promessas de Deus, ou tem buscado os atalhos dos pensamentos negativos, dos pensamentos derrotistas? Deus, Ele nos trouxe aqui nesta noite, irmãos, para dizer para cada um de nós que ansiedade e preocupação não é um sentimento que deve ser pautado na vida de um homem e de uma mulher que teme e serve ao Senhor. Deus, Ele tem coisas maiores para você. Saia desse cativeiro, saia dessa jaula, saia deste quarto escuro e coloque-se na posição de filho e filha de Deus. E a sua vida será bem-sucedida e abençoada pelo Senhor. Porque a ansiedade, queridos, é o oposto daquilo que Deus tem para cada um de nós. É o oposto daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E nós precisamos orar corretamente, pensar corretamente e agir corretamente, para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, aprender a agir corretamente. Nós aprendemos sobre orar corretamente, pensar corretamente. Será que nós estamos agindo corretamente? O versículo 9 do texto que nós lemos, ele diz o seguinte, Paulo escrevendo aos Filipenses: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu vou ler novamente, para que você possa dizer:
eu preciso viver essa verdade. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo, ele ensinou, ele trouxe esses ensinamentos de orar corretamente, de pensar corretamente, e ele traz esse despertamento aos irmãos de Filipenses, dizendo para ele: o que vocês ouviram, o que vocês aprenderam, o que vocês viram em mim, vocês precisam praticar isso. Não é à toa que ele diz: tornai-vos, não é à toa que ele diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo disse isso. Ser cristão, queridos, não é apenas ter conhecimento, não é chegar aqui à frente e dizer vários versículos bíblicos propriamente, sem mesmo ler. Ser cristão, na verdade, é viver na prática daquilo que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus ensina-nos que nós devemos orar corretamente, que devemos pensar corretamente, que devemos agir corretamente. É isso que nós temos que fazer. É esse o desafio para mim e para você nesta noite. Estar agindo corretamente, porque o conhecimento sem prática não faz de mim e de você, não faz de nenhum de nós presentes aqui nesta noite melhores nem mesmo do que os próprios demônios, porque eles creem, eles conhecem, eles creem e estremecem, mas eles não obedecem. Eu e você precisamos colocar em prática a palavra de Deus nas nossas vidas, para que a gente possa ser bem-sucedido e vencer a ansiedade e a preocupação. Nós precisamos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades e as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Tiago, capítulo 1, no versículo 22 ao 25, eu gostaria de ler com os irmãos. Ele diz o seguinte: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Muitos de nós ouvimos e não praticamos. Nós precisamos estar atentos. O Espírito Santo está falando comigo, ele está falando com você. Seja cumpridor, seja praticante da palavra. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com seus falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, ou seja, se você é ouvinte da palavra e não a pratica, aí diz aqui, é semelhante ao varão que contempla o seu rosto natural no espelho, e contemplando a si mesmo, logo se vai e esquece como era. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, se nós ouvirmos os ensinamentos do Senhor aqui nesta noite, e não colocamos isso em prática, é como nós chegarmos de frente ao espelho, vermos a nossa face e daqui a alguns minutos nós não lembrar como nós somos. É isso que o texto diz. E seguindo ele diz o seguinte: aquele porém, a palavra de Deus ela é maravilhosa, queridos. Olha o que diz a palavra de Deus, diz para aquele que é cumpridor dos mandamentos sagrados. Ele diz: aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, ou seja, aquele que atenta à palavra de Deus e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Esse homem, essa mulher, é bem-aventurada no seu feito. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aquele que obedece, aquele que ouve e se atenta à palavra de Deus e a pratica, não se esquecendo, esse homem, essa mulher, ela é feliz naquilo que faz. Queridos, nós temos a oportunidade nesta noite de sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus, dizendo para nós aquilo que nós precisamos fazer para que nós possamos vencer a ansiedade e a preocupação que tem sido o mal desse século. Quando nós enfrentamos adversidades, quando nós enfrentamos lutas, quando nós enfrentamos provações, vamos colocar de pé? Quando nós enfrentamos provações, nós precisamos entender que nós temos um Pai maravilhoso, cuidador, provedor, sustentador, que tem o controle de cada segundo das nossas vidas nas suas mãos. Nós precisamos descansar o nosso coração no Senhor. O salmista, escrevendo no Salmo 37:4, ele diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará.
Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Se nós vivemos uma vida de entrega ao Senhor, deleitando nas preciosidades da sua palavra, por que nós andamos ansiosos e preocupados, queridos? Nós precisamos olhar para o Senhor. O salmista diz no Salmo 121 que de lá, é do alto que vem o nosso socorro. Nós precisamos acreditar que o Senhor está no controle da nossa vida. Ao dia mau, as más notícias elas podem bater a nossa porta, mas elas não virão para morar conosco, elas passarão. Não existe deserto infindável na nossa vida. Nós precisamos perseverar praticando a palavra do Senhor, agindo corretamente, chorando corretamente, pensando corretamente, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem prometido a cada um de nós. E às vezes nós deixamos a ansiedade, a preocupação nos paralisar, porque nós tiramos o nosso olhar da promessa de Deus sobre a nossa vida e começamos a olhar as dificuldades, as lutas, as provações, as inimizades, os inimigos. Mas eu quero desafiar a você nesta noite a confiar de que a receita médica para mim e para você é colocar as nossas vidas diante do Senhor. Porque no versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses, que nós lemos nesta noite, diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as vossas mentes e corações em Cristo Jesus. A paz de Deus, querida, é a cura para a ansiedade. A paz de Deus é a cura para as nossas preocupações. A paz de Deus, ela é suficientemente o remédio divino para cada um de nós. Se nós olharmos, se nós ouvirmos a voz do Senhor e não endurecermos os nossos corações aqui nesta noite, o remédio prescrito pelo Senhor produzirá em nós cura, e nós sairemos daqui com uma nova perspectiva na nossa jornada. E nós viveremos tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque Paulo escrevendo aos Filipenses, a nota principal desse livro, dessa carta, é a alegria. E o inimigo, com a sua astúcia, com as suas mentiras, ele tenta roubar a alegria do nosso coração. Mas nós temos o Espírito Santo da verdade, que assegura para cada um de nós que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos do Senhor, nós não estamos desamparados. Um coração que depende do Senhor, que vive na dependência do Senhor, ele não vive cheio de ansiedade, mas pela oração ele pode viver cheio da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Talvez você esteja aqui nesta noite e falou: nossa, o irmão Esron falou tantas coisas que eu não tinha parado para pensar, mas eu tenho vivido ansioso, eu tenho vivido preocupado. Não há problema, querido. Se o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, é porque Ele apresentou para nós o remédio para mudar a nossa história. E eu queria dar a você alguns segundos para que você falasse com o Senhor. Talvez as suas atitudes, talvez o seu comportamento tenha revelado um homem ou uma mulher que não tem confiado nas promessas do Senhor, no cuidado, na provisão, na segurança que o Senhor pode dar a cada um de nós quando nós confiamos inteiramente nele. E você tem a oportunidade de falar: Senhor, eu reconheço que eu tenho andado incrédulo, ansioso, preocupado, mas nesta noite o Senhor falou ao meu coração, e eu irei orar corretamente, agir corretamente, pensar corretamente, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Então você pode orar ao Senhor, colocar diante do Senhor aquilo que você tem feito e aquilo que você precisa fazer, porque Deus, Ele está aqui presente conosco nesta noite. E se você abrir o seu coração, Ele fará coisas extraordinárias na sua vida. E você experimentará o melhor daquilo que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério.
e coisas extraordinárias acontecerão, e você irá testemunhar, e o nome dele será glorificado através da sua vida.